sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Júlia Carla e hoje nós teremos a nossa 19ª aula de língua portuguesa. Nela iremos estudar poema concreto e verbos. Vamos iniciar, peguem o material e vamos fazer a leitura juntos aqui desse poema. Ra, terra, ter, rate, erra, ter, rate, ra, ter, rater, 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 ater, raterra, ter, araterra, ter, raraterra, ter, raraterra, ter, erra, era, raterra, terra, raterra. Nossa, gente, difícil ler esse poema, vocês perceberam. Agora a gente vai ler outro poema concreto, ó. Amor. Amor, amor, amorte, amorter, amortem, amor, temor, amor, temor. Viram como é diferente? Já tinham observado, já tinham tido contato com esse tipo de poema? É o poema concreto. Esse tipo de poema, ele faz parte de um movimento literário chamado concretismo. Observem. A poesia concretista pertence ao concretismo, movimento que alimentou a ideia de ruptura com produções formais, desenvolveu traços próprios, poemas que formam imagens, trocadilhos, geometrização e até a abolição da estrutura verso-estrofe. Ele é diferente, por isso que nós, assim, quando a gente vai fazer essa leitura, a gente acha estranho. Tem primeiro uma sensação de estranhamento, mas conforme a gente vai desenvolvendo essa leitura e vai tendo mais contato com esse tipo de poema, a gente compreende e consegue interpretar. Fazendo a leitura de outro poema, esse é bem interessante, poema Xícara. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Bonito, não é, gente? Observaram que tem a imagem? Então, esse tipo de poema, ele rompeu com o tradicional, foi uma continuidade, veio após o modernismo, veio após a arte moderna, a literatura moderna e trouxe essa nova, a estética, trabalhando o espaço da folha, não colocando só apenas palavras, mas formando uma imagem com as palavras. Temos aqui, vamos aqui, ó, responder as questões sobre o poema. Realize uma leitura atenta dos poemas acima e liste as palavras identificadas neles. Vocês irão reler os primeiros poemas que a gente leu e observar as palavras que formam esse poema e colocar aqui terra, amor, temor. Façam a lista com as palavras que formaram o poema. Você achou esse poema diferente? Creio que sim, mas eu já expliquei por que eles são diferentes, porque eles romperam com o tradicional, eles não usam aquela estrutura de verso, estrofe, aquela organização do poema tradicional. Sobre o poema Xícara, como o poema Xícara foi estruturado? Vocês observaram que as palavras que formaram o poema Xícara, elas formaram o desenho de uma xícara, com a fumaça saindo da xícara. Vocês observaram? Ele foi estruturado de uma forma para ter aquela imagem, a imagem da xícara. Qual o efeito de sentido essa organização expressa? Essa organização provocou um efeito de sentido que nos aproximou muito da sensação de tomar um café quente, um café fresco. Então, essa leitura, ela nos despertou esse sentido na gente, né, do cheiro, do sabor do café. Que elemento visual nos remete à ideia de uma bebida quente? Viram a fumacinha saindo da xícara? Então, aquele elemento é para dar a ideia de que a bebida é quente, que o café está quente. Sobre o que trata o texto? O texto, ele trata da sensação gostosa de se tomar um café. Nós brasileiros apreciamos muito café.
Então, o texto ele fala sobre isso, sobre o prazer que nós temos em tomar o café. O que as palavras voar e descer expressam no texto? Voar, descer. Pensem e observem que essas palavras expressam ação. E é a classe de palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza, vocês já estudaram e vão relembrar agora comigo, são os verbos. Então, voar e descer, viram que no texto expressou uma ação. Vem aqui, pessoal, observem nesse slide as flexões do verbo. O verbo é uma classe de palavra muito importante na língua portuguesa. Verbo e substantivo vocês devem estudar bastante para conseguir identificar, assim que vocês entrarem em contato com o texto ou com uma questão que peça essa identificação. O verbo, ele é muito importante porque ele expressa ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza. Então, observe as flexões do verbo. O verbo ele pode se flexionar quanto à pessoa. Indica as 3 pessoas relacionadas ao discurso, representadas tanto no singular quanto no plural. Então, as pessoas do discurso lembram? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, primeira pessoa, quem fala. Tu, segunda pessoa do discurso, com quem se fala. E ele, terceira pessoa do discurso, sobre o que se fala, de quem se fala. Tudo bem? Relembrar as pessoas do discurso, essas são do singular. E do plural, nós, vós e eles, primeira, segunda e terceira. Vimos aí que o verbo ele se flexiona quanto à pessoa. Próximo slide, a gente vai ver que o verbo se flexiona também em relação a número. Número representa a forma pela qual o verbo se refere a essas pessoas gramaticais. Por meio dos exemplos em evidência, podemos constatar que o processo verbal se encontra devidamente flexionado, tendo em vista as pessoas do discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, eu, tu, ele, singular, pessoas do singular, nós, vós, eles, plural. Tempo, o verbo também vai se flexionar com relação ao tempo. É aquela ideia de presente, passado e futuro. Tempo, relacione-se ao momento expresso pela ação verbal, denotando a ideia de um processo ora concluído, em fase de conclusão ou que ainda está para concluir, representado pelo tempo presente, pretérito e futuro. Observem, retirando lá do poema da xícara que nós lemos. Voa o cheiro, o barulho. Voa, presente. Voou o cheiro, o barulho, passado. Voará o cheiro e o barulho, futuro. Então, viram aí como que o verbo se flexiona? Venham aqui comigo. Os verbos nas frases, e me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Foram flexionados no presente, agora reescrevam de maneira que expresse uma ação passada e uma ação futura. Vocês irão fazer parecido com o que nós observamos ali no slide. Irão flexionar esses verbos levando para o passado e para o futuro. Vou ajudar vocês. Olha aqui, gente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Pergunto e existe. Olha os verbos que vocês irão ter que levar para o passado e para o futuro. E me perguntei já em prosa, existia coisa mais gostosa ou existiu? Certo? Isso no passado. Futuramente vocês irão ver que nós temos que o passado ele se divide, o pretérito ele se divide. Me perguntarei já em prosa, existirá coisa mais gostosa? Você vai levar os verbos para o futuro. Então vocês irão pensar dessa maneira para responder essa questão. Combinado, sexto ano? Vamos aqui para a nossa próxima questão também sobre verbos. Agora responda. O sentido da frase original permaneceu após a mudança do tempo verbal? Justifique sua resposta. O sentido permaneceu o mesmo? Gente, o que mudou nessa frase foi o tempo. Então, a ação que acontecia no presente,
você levou o verbo para o passado, ela já ocorreu no passado, né? Já passou, já aconteceu. E no futuro ainda acontecerá. Então, é essa ideia que o tempo verbal, ele transmite, né? A mudança do tempo. Então, vamos observar que os verbos, eles também apresentam as formas nominais, tá bom? Observem aqui no slide comigo. Formas nominais. Observe os seguintes verbos do poema Xícara. Voa o cheiro, o barulho do café descendo quente. Descendo, vem de qual verbo? Descer. Observa aqui o final, ó. NDO, descendo, é uma forma nominal, chamada gerúndio. O verbo descendo está em uma forma nominal, chamada gerúndio. Nós temos as formas nominais. São infinitivo, quando eu levo esse verbo descendo, para sua forma original ele fica descer. No infinitivo eu consigo identificar a conjugação verbal. Descer terminou em ER, pertence à segunda conjugação. Descendo está no gerúndio. O gerúndio expressa uma ação que está acontecendo no momento que nós estamos falando. O gerúndio ele é muito utilizado na linguagem informal de maneira indevida. E nós temos que ter cuidado com o excesso do gerúndio na nossa escrita e na nossa fala, nos momentos que a gente tiver que mostrar um domínio da língua padrão, da norma culta. E a outra forma nominal é o particípio, descendo no gerúndio, no particípio descido. Ok? Então, quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Combinado? Antes de finalizar nossa aula, eu quero revisar com vocês o que nós estudamos hoje. A aula hoje foi sobre poema concreto e verbo e as flexões verbais. Vocês viram que o poema concreto ele é um poema diferente, é um poema que faz uso da imagem, é um poema que vai trabalhar não só com palavras, mas essas palavras irão formar uma imagem e tudo isso vai servir na hora da nossa leitura, tudo isso deve ser observado na hora que a gente for ler e for interpretar esse tipo de poema. É um poema do movimento literário chamado concretismo, que trabalha muito com a forma, certo? Com a estética, com a forma do poema. E nós estudamos verbos também. Vocês viram que dentro lá dos poemas que a gente estudou, nós conseguimos identificar os verbos e fazer esse trabalho de observar as flexões verbais. Então, recapitulando, os verbos se flexionam em pessoa, as pessoas do discurso, os verbos se flexionam em tempo e os verbos se flexionam, e os verbos também têm singular e plural, né, número. E também nós estudamos as formas nominais do verbo. Ainda falta muita coisa para a gente estudar sobre verbo, mas por hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço da professora Júlia e aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, sexto ano.